Bom dia, SSI, bom dia. Vamos começar o nosso último dia da Semana de Sistemas de Informação com a palestra da Kerly Santos, Arquitetura OSI e Crimes Digitais. O que as camadas da rede nos ensinam sobre o cybercrime? É uma palestra que propõe uma abordagem inovadora ao conectar os conceitos técnicos da arquitetura OSI com diferentes formas de crimes digitais, a partir de cada camada, desde a camada física à aplicação. Serão apresentados exemplos de ataques cibernéticos, vulnerabilidades exploradas e medidas preventivas correspondentes, demonstrando como o entendimento profundo da estrutura da rede é essencial para a preservação, investigação e resposta a incidentes cibernéticos. Então, eu vou chamar agora a nossa palestrante, Kerly Santos. Optei por dar uma volta ali, porque se eu já chego caindo, não ia ficar legal, né, gente? Bom dia para todos, bom dia para todas. Eu estou aqui para falar com vocês sobre crimes digitais. Antes de eu começar, eu gosto sempre de conhecer minha plateia. Então, eu quero perguntar para vocês, quem aqui é da área de TI? Todo mundo aqui é aluno de SI? Beleza, é para eu ter uma noção. Tem alguém aqui que é da área de direito? Não? Ok, então só eu aqui no ambiente, beleza. Então, você também. Mas você não conta que eu trouxe, né? Então, aí não conta na estatística. É só para eu saber, gente, qual é o nível de profundidade que eu posso tratar com vocês. Então, eu gosto de conhecer meu público. Eu vou fazer aqui a palestra que eu batizei de Arquitetura OSI e Crimes Digitais. O que as camadas da rede nos ensinam sobre o cybercrime. Nessa palestra, gente, eu vou fazer uma abordagem tanto técnica da parte de camada de rede, mas eu também vou falar com vocês sobre cybercrime. E se eu estiver falando muito sobre, assim, com terminologias de direito, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, levantem a mão e me perguntem, porque eu prefiro que vocês me interrompam na hora, para compreender bem o contexto, do que vocês ficarem com a dúvida só para o final, beleza? Combinado? Então, bora lá. Bom, primeiro eu vou me apresentar, eu combinei. Tá falhando. Obrigada. Bom, agora vai. Eu combinei com o Kevin que eu faria a minha apresentação aqui para vocês, em vez dele fazer o meu anúncio, porque tivemos algumas alterações desde que eu fui convidada para fazer essa palestra. Eu sempre gosto de contar de onde eu vim, para vocês entenderem quem eu sou e por que eu falo sobre o que eu falo. As minhas graduações, eu sou formada em Direito, inicialmente, e depois eu fiz Engenharia da Computação e Tecnologia da Informação. Tenho especializações em Direito Processo Penal, em Criminalidade Organizada, em Inteligência de Estado e Inteligência Policial, em Gestão de Segurança Pública e em Análise de Dados. Eu não preciso falar que eu adoro estudar, né? Então, é por isso que eu adoro esse ambiente. Sou orientanda do DIGI, que, inclusive, estou convocando para estar aqui presente nesse momento. E eu fui policial civil, que é algo que constava na descrição, quando foi anunciada. Eu acho que estava como membro da Sociedade Brasileira de Computação e do Projeto Integra, que também mudou de nome nesse tempo. Então, por isso que eu achei importante eu falar, porque agora saiu o nosso registro, mas isso é uma palestra à parte, Projeto Integra. Aliás, um abraço para todo mundo que eu sei que está assistindo aqui a gente. Então, hoje eu estou trabalhando como Safety Outreach na General Motors. Comecei essa semana, então era bom fazer essa atualização. Vocês estão vendo aqui alguns dispositivos móveis muito comuns. Tem alguém aqui que não tem algum desses dispositivos? Não, né? Acho que não tem como, hoje em dia, a gente não ter. Todo mundo vem de foninho de ouvido ali no trem para poder chegar aqui mais tranquilo, vem mexer no celular. E tudo isso está conectado. Tudo isso está conectado na rede. Mas não só, eu não coloquei aqui o computador, eu não coloquei as casas inteligentes, que a gente tem dispositivo hoje em dia, de câmera inteligente que vai acionar quando tem um movimento, uma lâmpada que vai acender quando tiver também movimento naquele ambiente. E tudo isso está conectado em rede, certo? Então, o tempo todo, todos nós estamos não só conectados, mas também expostos a
vários riscos que podem acontecer no nosso dia a dia e podem afetar a nossa vida em diversos níveis. Mas o que é rede? Eu sei que quando a gente pensa nisso, a gente fica feliz, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de rede nesse sentido. O conceito de rede, se a gente for pensar unicamente ali, a palavra rede mesmo, nós estamos falando de conexão. Então, a gente pode estar falando de conexão de pessoas, nós podemos estar falando de conexão de dispositivos, nós podemos estar falando, por exemplo, de uma rede de cidades que estão conectadas através das estradas, por exemplo. Acho que aqui... E, então, aqui eu estou falando especificamente de rede de computadores, estou falando de rede de dispositivos móveis, de computadores que estão cabeados e etc. e tal. Então, tudo isso entra na nossa conversa. Para entender um pouquinho mais, a gente vai trabalhar o conceito de protocolos. Vocês que estão aqui presencialmente, fala para mim, vocês são do primeiro ano de ACI? Primeiro? Beleza. Então, dentro dos protocolos, a gente precisa entender que existem diversos tipos de protocolos. Nós temos protocolos, por exemplo, entre os países sobre o que pode e o que não pode fazer. Por exemplo, não pode ter pena de morte. Isso é um protocolo. Quando a gente está falando de regras, a gente está falando de leis, nós estamos falando de um tipo de protocolo. E, por falar nisso, eu vou fazer agora um desvio para falar sobre crime com vocês. Eu quero convidar vocês, ver se alguém que se arrisca. O que vocês entendem por crime? Pode falar sem medo de ser feliz. Não tenham medo de errar. Alguém arrisca dizer o que é crime? O quê? Sim, exato. Algo contra a lei. Beleza. Porque a lei ela é um protocolo. E ela fala para você que você pode agir de tal forma, ou ela pode falar também sobre como não agir. A gente tem vários tipos de leis que falam de um jeito ou de outro, mas, basicamente, uma lei ela tem essa função de estabelecer o que é o padrão ali naquela sociedade para a gente garantir que tudo funcione bem, que a gente não tenha uma pessoa matando a outra, e se matar, o que vai acontecer com aquela pessoa, se cometer um estelionato, etc. e tal. Então, a gente tem que ter essas regras e cometer um crime, basicamente, é isso. Só que tem outros aspectos também. O crime, na legislação brasileira, porque existem várias interpretações, isso é questão doutrinária, não é importante para vocês, mas no Brasil a gente considera como crime um fato que é típico, ilícito e culpável. Então, vamos lá. O que você falou para mim é que é um fato que vai contra a lei. Se ele é contra a lei, ele é ilícito, porque a lei tinha posto. Tem um princípio de direito penal e de processo penal que fala que não existe crime e não existe pena sem lei anterior que o defina. Isso está na nossa Constituição, não vou saber o número do inciso, mas está no artigo 5º, que é um dos direitos fundamentais nossos de não ser punido por um crime que não estava escrito antes. Então, eu tenho que ter, antes de poder punir, eu tenho que definir o que é o crime. Então, beleza, estamos acordados aqui que crime é o que está na lei e você está cometendo a lei a partir do momento que você faz algo contrário. Só que, aqui para vocês, no caso do crime de homicídio, ele fala sobre matar alguém. Ele não fala não mate ninguém. Ele fala, se você matar, isso é a consequência. Então, é só para deixar aqui para vocês uma introdução, para vocês entenderem essa parte, como é que funciona essa categorização do que é crime, do que não é crime. E também tem que ser um fato culpável, porque, por exemplo, uma pessoa pode ter praticado aquele crime sob forte ameaça, sob grave ameaça, ela pode estar sob assim, risco de morte e ela ser obrigada a praticar aquele crime. Ou então, ela pode ser uma pessoa que não tem total controle das suas faculdades mentais, ela pode ter algum tipo de problema ali que está levando ela a cometer esse crime. Então, tudo isso influencia para a gente considerar algo crime ou não. Beleza? Até aqui está tranquilo? Então tá. Mas a gente tem dois tipos de crimes digitais. Vocês podem ver que agora eu estou pegando o caminho para os crimes digitais especificamente. Eles são divididos em dois tipos. Os crimes puros ou próprios
e os crimes mistos ou impróprios. Qual que é a diferença entre eles? Os crimes puros ou próprios são aqueles que só existem na nossa era digital. Então, por exemplo, eu vou perguntar para vocês, porque eu estou tentando manter vocês acordados aqui, que eu sei que está cedo, sexta-feira, vocês passaram a semana inteira aqui assistindo palestra. Então, qual o crime que vocês enxergam que não tem como existir se não for através de um computador, de um celular, de um dispositivo eletrônico? Vocês conseguem pensar em algum? Obrigada, gente. Calma, vamos lá um por vez. Ó, por exemplo, a gente pode pensar aqui no crime de invasão de dispositivo eletrônico. Por quê? Se eu não tiver um dispositivo eletrônico, eu não tenho como invadir. Eu não tenho como cometer o crime, por exemplo, de hacking se eu não tiver um dispositivo eletrônico para ser invadido, por exemplo. Então, todos esses crimes específicos da era digital são os crimes puros ou próprios. E, em compensação, a gente tem os crimes mistos, que a gente vai ter dois caminhos. Por exemplo, o cara, a pessoa, pode escolher cometer um crime de furto, indo até a casa da vítima, quebrando a janela, entrando na casa, correndo o risco de ser pego, correndo o risco de ser preso, ou ele pode mandar um link malicioso, essa pessoa clica e perde tudo que tem na conta. Então, essa é uma outra modalidade. A pessoa tem a possibilidade de praticar aquele crime no mundo real, mas ela decide utilizar o meio digital como o instrumento. Então, assim, no outro caso, os crimes, eles são puramente digitais, e nesse caso, o meio digital, ele é o caminho escolhido, mas ele não é o único. Ficou bem claro para vocês? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter recebido aquele SMS de você tem 1 milhão de pontos para expirar até a meia-noite, envia um SMS agora para a gente aqui, ou então aquelas ligações chatas de São Paulo, que a gente sabe o tanto que, né, o tempo todo ali a ligação para a gente, tentando captar dados, tentando captar nossas informações, para poder aplicar novos crimes, para tentar invadir, para tentar fazer engenharia social, que daqui a pouco a gente vai falar sobre. Tudo isso são crimes mistos, porque geralmente são situações que eles poderiam estar praticando de outras formas. Poderia ser um crime presencial, por exemplo, principalmente no caso do estelionato. Então, voltando agora aos protocolos. Os protocolos, eles são, então, a forma que a gente estabelece para algo ser feito. Então, nós podemos entender isso como uma cadeia de fatos, uma cadeia de ações que nós temos que tomar até chegar a um determinado fim. Dentro da computação, como eu mostrei para vocês lá no começo, a gente tem vários dispositivos. Só que nem todos os dispositivos usam o mesmo sistema operacional. Nem todo dispositivo se comunica da mesma forma. Então, a gente precisa estabelecer protocolos, por quê? Senão, como é que um vai conversar com o outro? Então, a gente tem que estabelecer, porque assim, um fala alemão, o outro fala japonês e o outro fala português. Vocês imaginam a bagunça que vira isso se a gente não colocar regras no funcionamento. Então, cada um vai falar de sua forma e os outros não vão entender. Então, a gente não vai conseguir construir uma rede. A gente não vai conseguir ter essa conexão que a gente pretende ter para ter uma rede de internet, por exemplo. A rede da internet ela só se ampliou, só cresceu do jeito que ela cresceu, porque a gente teve protocolos estabelecidos. Pois bem, o que esses protocolos estabelecem? Eles falam o seguinte, olha, para a gente mandar uma determinada comunicação, tem que estar nesse formato, tem que seguir por tal caminho para chegar em tal lugar, e todos os dispositivos têm que ter a capacidade de fazer a leitura e interpretação desses dados que nós estamos encaminhando ou recebendo. Então, basicamente, é isso que são os protocolos. Nós temos HTTP, protocolo IP e etc. e tal, e vocês vão ver que, ao longo do que eu for falando aqui para vocês, existem protocolos específicos daquela partezinha ali, mas eu não vou me aprofundar nisso. Mas o mais importante hoje aqui para a gente é que eu vou usar os protocolos de rede como exemplo, e vocês vão ver que no protocolo, na arquitetura TCP, tem menos camadas do que a modelo OSI. Por que eu escolhi a modelo OSI? Bom, a palestra é minha, né? Mas, brincadeira. O modelo OSI ele é mais detalhado, então eu achei que seria mais interessante para trazer aqui para discutir com vocês. Quando eu falo para vocês
que eu vou falar sobre protocolo de rede. Eu peguei uma carta como exemplo. Eu achei que seria uma boa forma de deixar claro para vocês, embora vocês sejam da área de TI, eu sei que tem gente de outras áreas assistindo lá de casa. Então, para deixar bem claro, eu achei interessante. Quando a gente vai mandar uma carta, quer dizer, acredito que vocês sejam a geração que não mandou cartas, mas se eu tiver que mandar uma carta para alguém, o que eu não posso deixar de colocar nessa carta? Eu tenho que colocar o assunto, eu vou colocar ali, por exemplo, assunto, parabéns. E aí, o texto. Bom, nesse caso, me parece um pouquinho com golpe, né? Você ganhou 2 milhões, é um pouquinho de dinheiro, você está recebendo uma carta para fazer alguma coisa ali, tem cara de golpe, cheira golpe, anda como golpe, talvez seja um golpe. A gente não pode esquecer de colocar numa carta qual é o destinatário. Porque se eu não colocar quem é o destinatário, como é que... Tipo assim, o carteiro vai ficar perguntando, para onde que é para mandar isso? É para mim? Né? Então, a gente precisa colocar o destinatário da nossa carta. E o remetente, porque eu preciso ali colocar, porque senão a pessoa que vai receber, ela também não vai saber o que fazer com aquilo. Então, se ela tiver dar uma resposta, alguma coisa, ela não vai ter como se eu não tiver informado tudo isso. Então, todos esses são dados básicos que a gente precisa informar para mandar uma carta. Quando a gente vai falar de rede, a gente também precisa cumprir certos requisitos. Então, se a gente fosse trazer para cá o exemplo da carta, a gente, na camada física, a gente escreveu ali a carta, a gente preparou ela, a gente preencheu todos os dados que a gente precisava, e a gente vai entregá-la para o carteiro, beleza? E aí, em seguida, o carteiro vai garantir que essa carta está toda preenchida, ele vai conferir tudo bonitinho, vai falar, bom, está pronta para ser enviada. Em seguida, a camada de rede é a que vai conferir ali o IP, né? Então, ela vai, no caso, conferir o endereço para onde eu vou entregar essa carta. Olhou ali o endereço, está tudo completinho, tá beleza? Podemos mandar. Quando a gente envia, a camada de transporte, ela vai fazer tanto o transporte em si, mas também a conferência lá no destino, porque assim, era uma carta de 50 páginas, a pessoa estava muito emocionada, tinha muita coisa para tirar ali do coração, e era 50 páginas que ela escreveu. E aí, a camada de transporte, ela vai chegar lá no destino e vai contar, bom, saiu de lá com 50 páginas, mas será que chegou com 50 páginas aqui no final? Então, ele vai conferir se tem as 50 páginas e também se as 50 páginas estão na sequência. Porque ele vai de 1 a 50, todo mundo numerado, ali as páginas bonitinho. Quando chegar lá no destino, se tiver alguma coisa errada, é essa camada que vai identificar que foi trocada a ordem, alguém bagunçou ali as coisas, perdeu uma página no caminho. É tudo isso que essa camada vai fazer. Depois disso, a camada de sessão, ela pega esses dados e começa a preparar para que a camada de apresentação traduza e a de aplicação apresente. Então, por exemplo, quando a gente falou aqui que uma pessoa falava alemão, a outra falava japonês e a outra falava português. Se a gente pensar nessa lógica, é na camada de apresentação que vai ser feita essa tradução. No caso da camada de rede, nós estamos falando da camada onde fica a criptografia. É a camada que vai garantir que vai ser criptografado ou descriptografado um dado para que ele seja apresentado para a pessoa que está recebendo e não seja acessível para qualquer pessoa que tenha acesso àquela rede. Então, a camada de aplicação permite ali a visualização. Então, por mais que a gente fale português e a gente receba uma carta em alemão, a gente vai conseguir daí ter acesso a esses dados. Então, agora, eu vou falar com vocês, uma por uma, das camadas. Vou tentar não ficar muito aprofundada nisso, porque eu sei que pode ser cansativo. A camada física, como a gente acabou de falar, é quando está preparando ali os dados para enviar. Uma coisa importante que eu lembrei. Quando a gente vai fazer o envio dos dados, a gente faz essa sequência de baixo para cima, para enviar. E depois, na hora que a pessoa recebe, ele vai fazer de cima para baixo, porque daí ele vem desencapsulando os dados, conferindo tudo bonitinho, para garantir que está tudo visível, está tudo legível, está tudo nos conformes, para a pessoa poder ler aqueles dados que foram enviados. Então, só para lembrar que a gente faz o de cima para baixo, de baixo para cima. Na camada física,
nós podemos pensar aqui, se nós estamos falando da parte física mesmo, da rede, nós estamos falando de cabo, nós estamos falando de modem, nós estamos falando do computador, a gente está falando de sabotagem que pode ser feita desses dispositivos. Então, a gente pode pensar aqui em sniffers, que são métodos de interceptação da rede cabeada. A gente pode colocar ali um bugzinho que vai conseguir fazer o monitoramento dessa rede para garantir assim, que eu receba os dados do que está acontecendo. Você está enviando um pacote que não está criptografado, eu vou receber o que você está mandando. Então, isso é o sniffing. E tem a sabotagem de hardware também, que a gente pode pegar e invadir alguma coisa ali no nosso modem, né? Eu trouxe aqui como exemplo justamente o acesso físico ao modem ou a troca do roteador, para eu colocar algum que esteja configurado com o que eu quero fazer, com o que eu quero acessar. Nesse caso, a gente vai ter crimes diferentes em cada tipo de camada. Vai ter alguns que vão aparecer em mais de um, vocês vão ver, especialmente estelionato, que é o que mais temos hoje em dia, né? Até porque, uma coisa que é importante falar com vocês é assim, nós temos uma migração do crime, dos crimes de rua, dos crimes presenciais, para os crimes digitais. Justamente pelo que eu falei ali atrás, que é muito mais fácil eu mandar um link que seja malicioso para aquela pessoa do que eu pegar e ir na casa da pessoa, eu pegar e invadir a casa dela, eu tentar roubar uma bolsa, porque alguém pode me prender na hora, não é mesmo? Então, a gente está tendo essa migração. Por isso que é importante a gente estar ciente, estar informado sobre esses crimes digitais. Nesse caso específico, se a pessoa tiver alguma quebra ali de dispositivo, ela tiver que, por exemplo, romper uma barreira, porque o seu modem, eu acredito que não fica no quintal. O modem fica dentro da casa. Então, para a pessoa entrar na casa, como que ela fez? Ela teve que estragar uma fechadura? Ela teve que quebrar uma janela? Como que ela chegou até aquele dispositivo? Então, isso, se ela tiver rompido alguma barreira, se ela tiver quebrado algum dispositivo, ela vai cair aqui no artigo 163, que é dano. Beleza? Se a pessoa tiver interrompido sinais, porque assim, eu estou falando de modem, porque eu estou pensando em casa, mas eu também posso fazer isso numa instituição. Alguém aqui pode ter a brilhante ideia de pegar e falar assim, poxa, e se eu for no prédio da polícia e cortar um cabo de rede ali para garantir que eles vão ficar sem comunicação? Seria brilhante, não é? Só que não. Isso se caracteriza como artigo 266, interrupção ou perturbação do serviço de telecomunicações. Vocês podem ver que o nome é telecomunicações, porque quando a lei foi sancionada, a gente tinha, na época, telefone. Só que isso se aplica também aos outros meios de comunicação digital. Principalmente porque, para a gente ter uma lei, algo tem que acontecer uma certa quantidade de vezes. A gente não tem uma lei que acontece de hoje para amanhã. Por isso que a gente tem leis que correm atrás do crime, nunca na frente. A gente tem que ver algo acontecer repetidamente para que as instituições que fazem lei no Brasil tenham interesse e tenham motivo também para fazer alguma alteração legal. Então, mas se estende, então, telecomunicações, vale também, vale para o telefone, vale para a internet, vale para todos os outros meios digitais, vale para o Bluetooth e etc. Tá? Também, a gente tem a Lei Geral de Telecomunicações e tem o artigo 183 que fala sobre a instalação clandestina de equipamentos. Então, naquele caso da gente fazer a troca do modem, né, coloquei um dispositivo meu lá para poder ter acesso aos seus dados, também configura esse crime. E, por último, 155, se mediante, se eu tive que romper os obstáculos, né, para poder acessar fisicamente, eu posso cair também nesse do furto, dependendo das circunstâncias ali, que vai mudar de furto ou dano, são os detalhes. Isso a gente deixa para o juiz, né? Mas podem ser essas as possibilidades. Na camada 2, a camada de enlace de dados. Então, é aquela que eles estão preparando a nossa carta para levar. Nesse caso, eu trouxe aqui como exemplo para vocês a clonagem do endereço MAC. Né? O MAC, ele pode ser... a pessoa pode ter acesso ao seu dispositivo, trocar o MAC e se passar por você para acessar um determinado sistema. Isso vai caracterizar aqui invasão de dispositivo informático para começar.
esse é um crime relativamente novo. Ele foi sancionado nos últimos anos, eu não vou saber dizer para vocês agora, mas eu acho que faz uns 4 anos que existe esse crime, e ele vem crescendo no Brasil. Ele cresce numa curva mais suave em relação a outros crimes que a gente está vendo aqui. Por quê? Porque o crime de invasão, ele não é praticado por qualquer tipo de criminoso. Não é qualquer pessoa que consegue invadir uma rede, consegue invadir um dispositivo. Seja essa invasão tendo acesso ao dispositivo fisicamente, ou então unicamente online, enviar ali o botzinho que vai deixar uma backdoor, alguma coisa do tipo. Então, nesse caso, a gente pode ter esse MAC spoofing e pode ser praticado também o estelionato. O estelionato, por quê? Eu posso fazer crer que está tudo certo, sendo que, na verdade, eu estou ocultando, adulterando algum conteúdo daquela carta. Então, para o carteiro vai parecer que está tudo certo, mas, na verdade, não está. Está faltando, tinha uma página, a página 3 foi trocada por dados que eu quero que cheguem naquele destinatário. Então, eu vou estar ali fingindo algo e, no caso, isso se chama estelionato. Também, dependendo, obviamente, de quem são as pessoas envolvidas, e quando eu digo pessoa, vocês entendam pessoa física e jurídica, né? Pode ser empresa ou pessoa física. Órgão público que... Tá bom. Se forem órgãos públicos, as vítimas desse tipo de invasão, no caso de fingir ali que está mandando um dado e está mandando outro, etc. e tal, isso vai se qualificar como artigo 313 do Código Penal, tá? Que é um crime específico contra a administração pública. E, por último, nós podemos ter aqui o artigo 265, atentado contra o funcionamento do sistema informático. Tá? Então, nesse caso, a gente está falando especificamente de algo que envolve a internet, não necessariamente pode ser também celular, mas pode ser computador, pode ser N dispositivos que nós temos conectados. Na camada de rede, nós podemos ter o IP spoofing, que é quando a gente se passa por um determinado IP para poder acessar alguma coisa, né? E a gente também pode falsificar o nosso IP. A gente também pode falsificar o nosso IP para ter acesso a alguma coisa sem ser identificado. Então, por exemplo, quando alguém usa para praticar um crime contra a gente, usa ali uma VPN para ocultar de onde ela está falando. Porque quando a gente envia pacotes pela internet, nós estamos comunicando algumas informações que permitem esse rastreamento. Quando uma pessoa está praticando algum tipo de crime, é muito normal que essa pessoa se utilize de métodos para se anonimizar. E é nessa camada aqui que ela faz isso. Ela vai dar um jeito de ocultar e boa sorte para a gente para conseguir investigar depois. Para a gente não, que eu já não sou mais. Mas... também pode ser praticado um ataque de... o DDoS é o... Busca para mim o nome, fazendo favor, que deu branco. Oi? Alguém falou denial of service? Eu esqueci a primeira palavra. Isso. Nós temos vários bots que vão atacar um mesmo endereço, e nesse ataque, aquele serviço vai ficar indisponível porque ele não estava preparado para aquela quantidade de ataques. Então, de acessos, no caso. Esse é um dos tipos de ataque que a gente pode ter nessa camada especificamente falando. E aí a gente vai ter o artigo 266, que é a interrupção de serviço informático, telemático ou de informação de utilidade pública. A gente viu isso recentemente com invasão, por exemplo, do site de uma polícia, acho que foi do sul do país, se não me engano, que é um site público, um site de utilidade pública e que foi atacado por DDoS, justamente. Então, ele ficou indisponível. E aí as pessoas precisavam fazer um boletim de ocorrência, precisavam pedir uma informação, elas não tinham essa possibilidade. E, assim, era um site da polícia que não estava preparado para lidar com essa situação. A gente precisa trabalhar ativamente para evitar que isso possa acontecer. A gente também pode ter, nesse caso, a invasão com prejuízo ou obtenção de dados. Porque, nesse caso aqui, a gente pode pensar
que a pessoa, se utilizando daquele IP falso, ela consegue acessar, vamos supor, a rede do meu trabalho. Isso é muito grave, porque ela pode ter acesso a informações que são sigilosas. E isso pode trazer consequências financeiras, administrativas, estatais, assim, de níveis absurdos, não só estatais, mas também sociais, né? A gente não consegue hoje pensar, por exemplo, a gente ter, vou pegar aqui vocês, se hoje, a partir de agora, sinto muito, vocês perderam os seus celulares, vocês não podem mais usar porque não tem rede. A gente está o tempo todo conectado. Então, se a gente começar a pensar que tudo isso pode acarretar numa indisponibilidade, numa interrupção, tudo isso afeta profundamente a vida de todo mundo. Porque tem gente que não vai saber para onde ir se não tiver o Waze, por exemplo, se não tiver um Google Maps para consultar. Então, a gente precisa pensar que todos esses pontos eles são cumulativos e muito importantes para o sucesso nosso do dia a dia. Também temos dano a sistema informático, público ou alheio. A gente já tinha falado aqui sobre a questão de dano. Esse é um crime específico de dano a dispositivo, a sistema informático. Temos o artigo de associação criminosa, que é, no caso, da pessoa não estar praticando esse crime sozinha. Então, vocês podem ver que, nesse caso, é o crime que não é relacionado diretamente com a prática de crimes digitais, mas pode estar junto com outro crime que está sendo praticado. Tá? Porque nós temos lá, como a gente estava falando antes, a gente tem várias formas de praticar o crime. É um crime puro ou é um crime impuro? Nesse caso, é um crime impuro. E ele não vem sozinho. Geralmente, o crime de associação criminosa ele vai vir com a prática de uma outra natureza. Se a gente olhar aqui, por exemplo, a gente poderia estar praticando aqui esse IP spoofing e também trabalhando em conjunto, trabalhando em 2 ou mais pessoas ali para cometimento desse crime, e vai cair também, além do crime específico, vai cair também na associação criminosa. E, por último, divulgação ou comercialização de ferramentas para invasão. Esse também é um dispositivo novo da lei, que trata justamente de você estar comercializando, o dispositivo vai ser usado para aquela invasão. Tudo isso está relacionado a essa camada de rede. A camada 4 é a camada de transporte. Então, é aquela, lembrando, que vai garantir que chegaram todas as páginas e tudo mais. A gente pode ter um hijacking da seção de TCP e a gente pode ter exploits de portas específicas. Então, nesse caso, eu trouxe a interceptação de sessões. O que é isso? Vocês deixam um computador logado em todos os sites que vocês acessam. Isso é um hábito que a gente tem em casa e é um péssimo hábito. Porque se a gente der alguma porta de entrada para uma pessoa com intenções criminosas, essa pessoa pode usar uma sessão que já estava aberta para acessar sites que ela não teria acesso. Ela não precisou roubar sua senha. Ela precisou acessar seu computador. E você já facilitou por ter deixado tudo logado. Então, é nessa camada que a gente tem que pensar. Quando a gente pensa nessa parte de deixar tudo logado, deixar tudo com acesso direto, é importante ter cuidado. Nesse caso, os crimes que podem ser cometidos são violação de correspondência ou comunicação eletrônica. A gente sabe que no Brasil a gente tem direito de sigilo nas nossas comunicações. Não é diferente com as comunicações eletrônicas. Ninguém pode chegar e abrir o meu e-mail, por exemplo. Ninguém pode entrar no meu Facebook, no meu Instagram, no meu X e etc. e tal, e ler o que eu estou fazendo, e ler as minhas mensagens, porque são mensagens privadas. Mas tem gente que entra e faz o quê? Quem aqui já viu, ou soube aí, convive com alguém que já passou por isso, viu no Instagram aqueles anúncios de estou vendendo móveis por 10% do valor? Alguém que já viu isso, esse tipo de golpe? Então, é isso aqui. Muitas vezes pode ser isso, porque estava fácil o acesso, a pessoa teve acesso ao dispositivo, não precisou nem tentar roubar a senha. Porque tem também a parte de roubar a senha. A pessoa pode ter acesso ao dispositivo e sua senha está salva. Mas, muitas vezes, ela vai só fazer um hijacking. Violação de segredo profissional. Nesse caso, é bem específico para casos em que a função da pessoa requer um certo sigilo, como, por exemplo, polícia, psicólogo, médico. São as profissões assim que têm um sigilo inerente ou até mesmo por conta de assinatura de termos de não divulgação. Então, tudo isso protege aquela informação, vem alguém e tem acesso e divulga, ou então utiliza dessas informações para cometimento de crimes.
Outra possibilidade é invasão de dispositivos e interceptação de dados. Mais uma vez, essa pessoa pode se utilizar da tua sessão para poder ver o que você está mandando e utilizar. A pessoa, às vezes, nem vai se passar por vocês, mas a pessoa vai se utilizar desses dados para entrar em contato, por exemplo, mandar uma mensagem para sua mãe e falar: poxa, mãe, olha, lembra aquele dia, a gente estava conversando, estou precisando de um dinheiro, você não pode pagar um Pix aqui para mim? Você não pode pagar uma conta para mim? Está tudo por aqui. E interceptação de comunicações sem autorização judicial. No Brasil, para você poder fazer uma interceptação, seja de dados, seja telefônico, seja de qualquer tipo que seja, você tem que ter autorização do juiz. Se o juiz não autorizou, você não pode. E você só pode durante o período que o juiz autorizou. Então, você não pode fazer uma interceptação para o resto da vida. Você tem que ficar pedindo autorização. Cada vez que você vai fazer, tem tudo muito bem definido em lei, vem tudo muito bem definido em decisão judicial. Se eu não tenho isso, caio nesse crime. E esses crimes, eles são levados muito a sério, porque isso acaba vulnerabilizando todo o sistema informático, não só as pessoas envolvidas. A camada 5 de sessão é o sequestro de sessão e a reutilização de tokens. É bem correlacionada com o que eu estava falando agora, que é essa coisa de acesso ao dispositivo e utiliza sessões que já estão abertas. E eu peguei aqui como exemplo, quando vocês estão logados aqui no sistema da USP, e uma pessoa está querendo invadir o sistema da USP. A pessoa vai acessar o seu dispositivo e, através dele, acessar a rede da USP, e, estando lá dentro, ela vai fazer o que ela quiser. Então, é por isso que é tão importante, quando o pessoal fala da gente ter senhas fortes, não reutilizar senhas, usar um gerenciador de senhas também para facilitar, tanto para gerar, quanto para não saber as senhas, porque, segundo dizem os experts da área, não tem senha mais segura do que aquela que a gente não sabe. Então, a melhor forma é a gente utilizar de um gerenciador de senhas que possa fazer essa segurança para nós, mas é importante escolher bem um que seja bem seguro. E a pessoa, estando ali dentro, ela vai explorar todas essas vulnerabilidades, e a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode estar expondo os seus dados, mas também pode estar expondo os dados de todos os outros. Nesse caso, nós temos a obtenção de conteúdo de comunicações privadas, certo? Que é, por exemplo, quando a pessoa acessa ali o seu chat, vocês podem ver que conversa diretamente com a camada anterior, então tem coisas ali que se sobrepõem e trabalham conjuntamente. Tem o estelionato, que é o impersonating, a pessoa que vai mandar ali mensagem: oi, então, estou precisando de um dinheirinho, né? Troquei de número, estou com um boleto que está vencendo, paga para mim. Tudo isso cai nessa parte. Falsidade ideológica também cai no caso do impersonating, que é essa coisa de se passar por outra pessoa. E no 313, que é fraudes em sistemas de informações públicas, porque a gente pode, por exemplo, acessar um sistema do governo e mudar lá: eu não quero mais ter esse nome, eu acho meu nome muito diferente, eu estou a fim de ter um nome mais fácil. Então, eu vou colocar lá de Kerly, eu vou chamar agora Amanda. Mais fácil de soletrar, né? O pessoal vai entender mais fácil. Então, eu insiro essa informação lá. Eu vou incorrer nesse crime. Na camada 6 de apresentação, eu tinha falado para vocês da questão da criptografia. É aqui que a gente empacota, desempacota a criptografia, que a gente prepara a tradução do que a gente está comunicando para aquela outra pessoa. E a gente pode ter a quebra da criptografia. Então, nesse caso, a engenharia reversa, como que funciona essa engenharia reversa? Tanto pode ser o fato de não estar tendo uma criptografia muito forte e essa pessoa conhecer métodos para explorar ali, métodos de força bruta, mas também pode ser quando a pessoa tem acesso dentro do banco de dados do seu dispositivo e consegue fazer a extração das suas senhas que estão salvas. E aí ela conseguindo, tendo acesso a esses dados ali, das senhas, das chaves de criptografia, ela vai conseguir acessar aquele conteúdo que, teoricamente, não era para ter. Nesse caso, a gente pode ter aqui, de novo, o crime de invasão para obtenção de dados, o dano informático, a divulgação de código malicioso. Podemos ter também a violação de proteção tecnológica e a falsificação de documentos. Porque daí a pessoa vai descriptografar algo e ela pode fazer alterações no modelo original, né? Então, também conversa com lá atrás, quando a gente está falando das páginas terem chegado completas e na ordem correta, sem qualquer alteração. Por último, mas não menos importante,
nós temos a camada que eu acredito, para falar para vocês, sim, que é a camada mais explorada. Por quê? A camada de interação com a pessoa. Então, nessa camada, a gente pode ter o phishing, o malware, ransomware e a engenharia social. Eu quero que vocês prestem muita atenção na parte de engenharia social. Por quê? É a mais praticada de todas. Dentre todos os crimes que a gente tem, quantas vezes... agora é uma pergunta que eu quero que vocês levantem a mão. Quem conhece alguém que já foi vítima daqueles crimes de se passar pelo filho, de mãe, paga um Pix para mim? Quem aqui passou por isso ou conhece alguém que passou? Levanta a mão para mim. Basicamente todo mundo. Porque eles exploram muito esse tipo de situação, principalmente com pessoas mais velhas. Porque nós nascemos na era da tecnologia. A gente convive com o celular, com o computador, desde muito jovens ou desde sempre. O pessoal que é mais velho, geralmente não tem conhecimento que aquilo pode ser uma vulnerabilidade. Se a gente pensar que, por exemplo, phishing... A pessoa recebe um e-mail dizendo para ela, por exemplo, vou pegar aqui como se fosse uma pessoa idosa, tá? Essa pessoa tem que ir até o INSS todo ano para fazer prova de vida. Só que a prova de vida, ela tem todo um procedimento específico para ela fazer. Só que a pessoa recebe, no exato mês em que ela tem que fazer aquilo, ela recebe um e-mail informando que ela agora pode fazer online e que ela tem que clicar nesse link aqui. A pessoa vai de boa fé clicar naquilo e, sem querer, ela vai deixar um backdoor. Ou, sem querer, ela vai estar transferindo dados direto de uma pasta específica para aquela pessoa. Ou ela vai virar um bot na hora de um ataque DDoS. Vai ter vários tipos de ataques que vão acontecer em relação a isso. Mas isso é phishing. E o phishing, ele anda junto com a engenharia social, porque não adianta eu mandar um link malicioso e falar clica. Eu tenho que fazer um texto ali que seja convincente. Eu tenho que ter um contexto que seja convincente. Então, a engenharia social ela é a mais importante. O malware, bots, worms, o tipo de vírus que vocês quiserem pensar para explorar o dispositivo que for, está tudo relacionado aqui nesse, porque eu não quis ficar também dividindo para vocês, porque não era o objetivo. Ransomware, eu não sei se vocês conhecem, a gente tem visto muitos casos sérios pelo país, pelo mundo, na verdade, em que alguém consegue ter um acesso por conta de alguma das camadas que falhou e ela corta o seu acesso àquele arquivo, ela criptografa aquele arquivo e ela diz que só vai entregar se você pagar uma determinada quantia, se você fizer uma determinada ação. Isso aqui é o que a gente chama de sequestro de dados, porque você vira refém, né? Você quer ter acesso, você não pode. Você quer abrir um determinado dado, você não pode, você não tem como. Então, esse é o ransomware. E a engenharia social caminha lado a lado com todas essas etapas, geralmente. Nesse caso, eu peguei como exemplo o aliciamento de adolescentes por aplicativos de mensagem, que a gente vê isso acontecer com muita frequência. Inclusive, no estado de São Paulo, a gente tem um núcleo que trata especificamente de crimes cometidos contra crianças e adolescentes, e que é o NOAD, que é o nosso observatório. E ali, a gente não. Eles tratam especificamente dessas situações em que as crianças e adolescentes são aliciados, por exemplo, para os mais diversos crimes, mas tem para serem estupradas, e eu comecei pelo mais pesado, que era para chocar mesmo, mas eles também podem ser levados para outros tipos de crimes, eles podem ser aliciados para cometer algum tipo de crime. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então, é por isso que a gente tem que prestar atenção, porque a gente não está sozinho. A rede, assim como o trânsito, o pessoal brinca, a gente tem que dirigir para a gente e para os outros, quando a gente está dirigindo. E na rede, a gente tem que se proteger pela gente e pelos outros, pensando que tem pessoas mais vulneráveis que a gente que podem estar expostas. No caso da camada de aplicação, a gente pode ter aqui, por exemplo, o artigo 171, que a gente pode ter tanto estelionato quanto a fraude bancária, e a gente convencer uma pessoa a ir até o banco fazer um Pix. A gente pode convencer uma pessoa a ir lá e fazer um saque e entregar esse dinheiro para uma outra pessoa, que daí, no caso, é um crime que começa no virtual, termina no presencial. Tudo isso pode estar acontecendo. Temos o artigo 241 do ECA, que é o aliciamento de crianças e adolescentes para a exploração sexual de algum tipo, que pode ser para o envio de algum conteúdo, etc. Isso, crime grave,
está no ECA e pode ser praticado nessa parte aqui, principalmente através de engenharia social. Também o artigo 218, que é de indução de menor a se exibir sexualmente, está correlacionado com o crime do ECA. Artigo 154, invasão e disseminação de código malicioso, já tinha passado sobre isso aqui com vocês antes. Falsidade ideológica, criar aí perfil falso para poder se conectar, criar um perfil se passando por outra pessoa, também está aqui, como eu disse para vocês, se empilham aqui, né, se comunicam as várias camadas, e a associação criminosa também, porque geralmente quem pratica esse tipo de crime não pratica sozinho, né? Nós temos vários exemplos de operações que foram feitas aqui, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, em que a polícia acabou prendendo, sei lá, 200 pessoas que estavam aplicando golpes juntas. Eu falei aqui no ano passado sobre o meu projeto de iniciação científica orientada pelo DIGI, e nesse projeto a gente trabalhou um caso específico que era do estelionato amoroso. E eu vou falar bem rapidinho para vocês, só para vocês terem uma noção de como é que funciona esse negócio. Imagine o seguinte, uma pessoa recebe um contato na rede social, e aí eu estou falando de uma pessoa assim, carente, uma pessoa sozinha. Geralmente eles exploram esse perfil de pessoas que não têm muitos contatos, uma pessoa já de mais idade e tudo mais. Manda uma mensagem falando: oi, aqui é o George Clooney, estou apaixonado por você. Só que eu preciso de R$500 para ir te visitar. Exatamente. Eu preciso aqui, ó, sabe, aqui é eu já vi do Arnold Schwarzenegger, e a pessoa transferiu, porque ela acreditou que estava falando com o Arnold Schwarzenegger, que estava pedindo dinheiro para poder vir visitar ela no Brasil. E por mais que a gente dá risada, isso é triste, porque eu acho que a gente ri porque tem uma quebra do esquema do que a gente está esperando. A gente olha e fala, não é possível que alguém acredite que alguém caia num golpe desse. Mas tem. E aí, nesse caso específico, essa operação, eles descobriram o seguinte: eram 211 pessoas conectadas, praticando esse tipo de crime. E aí a gente tinha ali dentro as pessoas que faziam toda a parte de organização financeira, de transferência do dinheiro para garantir que ninguém ia descobrir onde esse dinheiro estava, para não perder o dinheiro que eles ganharam aplicando o golpe, mas também tinha uma equipe que eles tinham treinado ali para poder manter contato com a vítima. E nesse caso específico, a gente pode estar falando aí era uma parte, né, de nigerianos que ficavam a noite toda, o dia todo, 24 horas por dia, disponíveis, falando com a vítima e dando atenção, dando amor, fazendo o que a gente chama de love bombing, né, de dar muita atenção para a pessoa não ter tempo de pensar em outra coisa, para ela não ter tempo assim, será que eu estou sendo enganada? Sabe? Então, e essa pessoa convence a outra de, olha, não fala nada para ninguém, eu vou para aí te ver em segredo, porque ninguém pode saber que o George Clooney vai chegar aqui do nada, né? Tem que ser segredo. Então, nesse caso, a vítima ela é levada a fazer dessa forma. A gente sabe que pelo mundo todo nós temos várias células que exploram mais essa modalidade criminosa do estelionato amoroso, mas não só. Tá? Não só, mas eu peguei esse exemplo porque eu tenho ele para contar para vocês que foram 211 pessoas envolvidas nesse crime. É gente pra caramba. É gente pra caramba. E, nesse caso, não entra nem na associação criminosa, né? Daí entra na organização criminosa, que é bem mais grave, mas tudo bem. Então, como que a gente pode evitar esse tipo de situação, esse tipo de desgosto, né, para evitar os dissabores que isso pode trazer para a nossa vida? Primeiro de tudo, a gente tem que se preocupar com o controle de acesso. Então, a gente tem que se preocupar em ter um controle tanto do acesso ao dispositivo físico, então colocar ele num lugar que esteja protegido, mas também se preocupar de ter senha forte, de não colocar a mesma senha em mais de um site, né? Ter essa cautela e usar múltiplos fatores de autenticação. Eu sei que todo mundo aqui tem Instagram, né? Então, beleza. O Instagram, ele tem a opção de vocês ativarem a dupla autenticação, que ele vai ter ali, por exemplo, vai ter vários aplicativos que fazem essa dupla autenticação. Tem o Authenticator, tem o do Google Authenticator também, que vocês vão receber um códigozinho naquele aplicativo e que, se vocês não digitarem aquele código, o aplicativo não entra. Isso para quando vocês forem fazer login, obviamente, não vai ser o tempo todo, mas é importante que vocês façam isso, porque se alguém de fora
de fora. Assim, uma pessoa está tentando acessar o teu Instagram, está tentando acessar o teu WhatsApp. Se você está com um duplo fator de autenticação, aquela pessoa não vai conseguir ter esse acesso. Então, é importante, eu estou vendo que tem gente já pegando o celular para dar uma olhada, depois ativa aí os múltiplos fatores, é muito importante. Façam isso em todos os dispositivos que permitirem. Geralmente está dentro das configurações de segurança. Protocolos de autenticidade robustos. Isso aqui já é mais para a parte do pessoal que cuida da parte de rede, pessoal que cuida da parte técnica, mas é importante que a gente se preocupe com isso também. É importante utilizar antivírus, é mais importante do que a gente imagina. A gente só vai dar valor no antivírus quando a gente não tem um e a gente é vítima de um crime. É importante ter firewall. O firewall, ele vai evitar que determinadas comunicações maliciosas cheguem até a gente. Então, é importante que a gente faça uso disso. VPN vai evitar que o nosso IP seja exposto indevidamente em situações que a gente poderia ficar vulnerável. E aí, alguém poderia se utilizar dessa informação para se passar pela gente, para roubar uma sessão, para fazer tudo que eu já conversei com vocês. Então, é importante que a gente tenha essas precauções. Também é importante que a gente faça ativação de ferramentas de bloqueio e localização de dispositivo. Eu não sei se vocês viram recentemente, mas o Google, ele ativou o Encontre o meu dispositivo. Então, se você tem um celular que é Android, você tem como encontrar o seu dispositivo mesmo que ele esteja desconectado da internet. Isso é o tipo de proteção que, assim, não é uma proteção para evitar acontecer, mas garante que a gente tenha como localizar no futuro. Se você for vítima, você foi roubado, você vai ter como encontrar e recuperar seu dispositivo, porque eu sei que ninguém quer ficar sem celular. Criptografia de ponta a ponta, obviamente, dá prioridade para aplicativos, para sites, etc., que tenham protocolo seguro, que tenha criptografia de ponta a ponta, para evitar que alguém consiga monitorar sua comunicação. E sistemas com timeout automático. Eu coloquei esse daqui também porque é o que eu estou falando para vocês. Alguém vai pegar e acessa o seu dispositivo e está logado em todos os seus sites. Você está exposto. Você e todas as suas comunicações. Então, escolha sair, depois você loga de novo, tem o gerenciador ali que te facilita para digitar a senha e tudo mais, e aí você já sofre menos. Mas o mais importante, eu já estou acabando, juro, é que a gente procure ter educação digital. Porque aqui, a gente tem muito contato com tecnologia. A gente está acostumado a usar tecnologia, a gente está acostumado a falar de tecnologia e a usar o tempo todo, né? Então, a gente precisa buscar informações confiáveis sobre como se proteger, sobre como agir na internet, como agir através dos nossos dispositivos. E é importante que a gente converse com os nossos familiares, amigos, etc. Porque essas pessoas, às vezes, podem estar expostas por falta de conhecimento, que é o que eu falei para vocês. A gente pode estar com uma criança, um adolescente em casa, sendo vítima de algum tipo de tentativa de aliciamento, e a gente não conversa com essa criança para poder conhecer essa exposição. A gente precisa conversar com essas pessoas, a gente precisa conversar com as pessoas mais velhas e ter um pouquinho de paciência para falar, olha, não acessa aqui, não entra nesse site, tudo isso é muito relevante. E que vocês cuidem dos seus dispositivos, porque, como eu falei, a rede, ela é tão forte quanto o elo mais fraco dela. Então, todo mundo precisa se proteger para que todo mundo permaneça conectado. Então, muito obrigada. Eu deixo aqui meu contato para quem quiser conectar. E é isso. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, estou aqui. Pode falar. Oi, bom dia. Meu nome é Jéssica. Você falou uma hora sobre o uso de gerenciadores de senhas, né? Que era importante saber escolher um bom. Qual que é a sua opinião sobre o do Google? Olha, eu não posso falar assim, por exemplo, é confiável ou não é. Eu posso falar de um outro ângulo que eu enxergo essa situação. Como ele é um muito comum, é óbvio que ele também vai ser mais alvo de ataque. Então, quando eu paro para pensar nisso, eu fico preocupada nesse ponto. Eu sei que ele vai ser mais alvo. Eu não vou te dizer ele é mais seguro, menos seguro. Eu não tenho como falar dessa parte técnica, porque eu realmente não tenho conhecimento da ferramenta em si. Eu utilizo uma ferramenta de gerenciamento de senhas, que eu pesquisei se ela tinha vazamentos recentes, se ela tinha histórico, né? Não só recente, mas mesmo no passado, para entender qual era
como é que chama? Não, nem em inglês não veio agora. Mas para entender qual é mesmo Sim, é vulnerabilidade, mas é que eu estou tentando pensar assim, que ela é conhecida por não ser vulnerável, né? Então, justamente isso. Mas, então, por conta disso, especificamente sobre essa ferramenta, eu não sei te dizer. Eu sei que, para mim, me parece meio óbvio que ela vai ser mais vítima. Entendeu? Obrigada pela pergunta. Bom dia. Pensando na parte da legislação sobre os crimes digitais, usando o princípio da rede como algo que está simultaneamente em todo lugar e em lugar nenhum, quais são as delimitações da competência de um país para legislar sobre isso e que eficácia e eficiência isso pode ter? Porque se eu tenho um ataque acontecendo, por exemplo, dos hackers russos ao Brasil, que eficiência, como que eu posso fazer essa lei valer? Tá, vamos lá. Quando a gente pensa na transnacionalidade dos crimes digitais, que é uma realidade, não tem mais como a gente fugir, nós temos que pensar muito que existem protocolos, voltamos aos protocolos, existem muitos protocolos, muitos acordos de cooperação entre os países. Então, por exemplo, a competência de investigação de um crime, ele cai no local onde a vítima está. Então, a vítima está aqui no Brasil, é competência do Brasil investigar. Se a gente tem um crime que foi cometido por um hacker russo, por exemplo, a gente vai pedir cooperação internacional. Existem métodos, existem caminhos ali que a lei estipula, que a polícia segue para poder fazer esse tipo de investigação. Mas também é parte de uma construção que está sendo feita mundialmente falando, porque não preciso ir muito longe. Eu posso estar falando de um crime que foi cometido aqui em São Paulo, mas o autor está, sei lá, está no Amazonas, está no Rio Grande do Sul, né? Então a gente precisa trabalhar todo mundo em rede. Então a gente precisa que não só a criminalidade atue em rede, não só as vítimas estejam em rede, mas também o sistema de persecução penal esteja conectado para garantir que a gente consiga cumprir. Dá mais trabalho? Óbvio que dá, né? Porque nós estamos falando de uma pessoa que está em outro país e, eventualmente, ela não vai ser punida aqui, por exemplo. A gente vai encaminhar uma ordem judicial para ela ser punida lá. Como é que funciona? Porque a pessoa pode ser enviada para o Brasil para cumprir essa pena? Dependendo da situação, não, né? Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. O que eu posso te dizer a gente tem mecanismos para isso, para atuar nesse tipo de situação. Não é algo que a gente vai olhar, putz, olha só, foi um cara de outro país, agora lascou, não tem o que fazer. Não, não é assim. A gente tem mecanismos, esses mecanismos estão sendo reforçados justamente porque a criminalidade ela se expandiu muito e ela está, assim, transnacionalidade para a gente hoje é a terça-feira, né? Então, é isso. Obrigada pela pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é a questão da transnacionalidade, por exemplo. Aqui no Brasil, algumas coisas podem não ser crime cibernético, nos Estados Unidos outras podem. Por exemplo, fazer algum tipo de engenharia reversa em alguns dispositivos. Nos Estados Unidos sei lá, desmontar o iPhone e arrumar crime, tem gente que foi presa por causa disso. Aqui no Brasil, não. E tem essa questão do direito americano querer entrar aqui e tal. Tem contrato de licença, que tem muitos contratos de licença de muita empresa grande, aqui no Brasil, que é inconstitucional e tal. E a segunda pergunta é sobre responsabilização. O sistema penal está sempre preocupado em responsabilizar quem comete a fraude, quem comete o crime e tal, até quem está, por exemplo, o cara que quer fazer um bug bounty, por exemplo, está caindo, antes caía mais, mas hoje acontece também, acaba caindo no pente fino da Receita e tal, e sendo hostilizado, enquanto, por exemplo, o admin da companhia, etc., não tem responsabilização nenhuma por exemplo, não está comprometido com a segurança do sistema. E, geralmente, quem é a vítima é quem cai no golpe, é a parte mais fraca. Então, como que o sistema legal tem evoluído nessa discussão de responsabilizar também a negligência de quem oferece serviço? Tá, então vou começar pela primeira parte da pergunta. Em relação a isso, por exemplo, do que é crime aqui, do que é crime fora, uma coisa que a lei os protocolos internacionais eles estabelecem é que para eu punir alguém aqui no Brasil sobre um outro crime que foi cometido por uma pessoa de outro país, etc. e tal, é que tem equivalência de crimes. Então, por exemplo, se nos Estados Unidos pode fazer alguma coisa, aqui não pode,
a gente não tem equivalência, então a gente não tem como punir aquela situação específica, tá? Não no caso da pessoa ter que cumprir pena, a gente pode tentar ali, por exemplo, apurar, identificar, confirmar tudo, a gente conseguiu chegar na autoria, essa pessoa vai ser punida, ela está condenada aqui no Brasil, mas às vezes a gente não consegue fazer a nossa pena ser cumprida por lá, justamente por não ter essa equivalência. Então, tem esse ponto que é uma questão de alinhamento internacional mesmo, não tenho que eu te falar muito sobre isso. Agora, sobre a questão da responsabilização, está crescendo muito nas empresas a área de Trust and Safety, que hoje eu trabalho na área de safety, mas não é nesse mesmo sentido, tá? A Trust and Safety é preocupada com o seguinte: eu ofereço, por exemplo, vou colocar como exemplo a instituição bancária, mas vocês podem estender esse exemplo para qualquer outra instituição que a gente estiver pensando. Eu sou um banco e eu ofereço serviço para vocês. Eu estou preocupada, obviamente, que ninguém vai me dar prejuízo. Mas não adianta que eu me preocupe só com o meu banco se, como eu falei para vocês, a força da rede ela é tão forte quanto o elo mais fraco. Então, se eu não me preocupar em garantir que o meu cliente vai estar seguro, eu posso, a qualquer momento, ter uma invasão no meu sistema. Então, é uma coisa que eu vejo crescendo em todas as instituições, por mais que a gente vê que, assim, tivemos casos anteriores em que a gente não teve a responsabilização devida de alguma empresa que permitiu ou não tomou as precauções devidas, né, para evitar que aquilo acontecesse, mas eu estou vendo, assistindo ativamente ali perto de mim, pessoas que eu conheço que trabalham nessa área, porque as empresas estão engajando nisso, porque isso representa um risco para os dois. Porque tanto a vítima vai perder o dinheiro, quanto a instituição vai perder dinheiro, porque ela vai ter que devolver. É nesse caminho que eu vejo acontecendo. Então, tem essa coisa deles estarem preocupados que a vítima deixe de perder porque eles perdem junto, né? Então, assim, é um trabalho em rede também. Acredito que seja algo que nos próximos anos a gente vai ver crescendo bastante. Especificamente sobre isso, eu sei que as empresas, até por conta de LGPD e etc. e tal, eles têm que cuidar dos dados das vítimas, eles têm essa obrigação, tá? A LGPD, ela tem situações específicas ali em que ela prevê esse dado não pode ser divulgado, esse dado tem que ser protegido num nível específico, então... Eu realmente acredito que isso seja algo que vai ficar mais robusto nos próximos anos. Tá? Porque, como eu falei para vocês antes, o crime, ele não é alguma coisa que acontece hoje e amanhã a gente tem uma lei. A gente sabe que discussão de lei é um negócio que leva muito tempo. Então, quando começa a acontecer esse tipo de vulnerabilidade, quando começa a acontecer, aumenta a discussão, aumentam os índices, eles começam a pensar, poxa, a gente precisa inserir isso aqui no Código Penal, ou a gente precisa criar um tipo de legislação que vai coibir esse fato aqui, mesmo que não um crime, mas uma legislação que puna empresas aplicando multas, por exemplo, no caso de estar expondo os nossos dados, de estar deixando a gente mais vulnerável de alguma forma. Respondi essa pergunta? Beleza, obrigada. Agora a gente tem, como a gente está um pouco pegado no tempo, a gente vai deixar para a última pergunta agora, mas antes a gente queria mostrar uma coisa para você, ó, um contribuinte aí, ó, está aqui no chat, e uma pergunta que é, o ataque Man in the Middle se encaixaria em qual camada do modelo de referência OSI? Man in the Middle, eu acho que ele entra na camada... Vamos voltar meu slide aqui, fazendo um favor? Eu acredito que Man in the Middle, ele entra nessa parte aqui de transporte, porque ele vai se colocar ali para poder... comunicar como se fosse, né? Ele vai se passar por aquele dispositivo e vai ficar ali fazendo essa comunicação no lugar. Eu acredito que entra nessa parte aqui de transporte, nessa camada de transporte. Gente, quem tiver mais alguma dúvida para a Kerly, não sei como está a disponibilidade dela, vocês podem fazer perguntas talvez ali pelo LinkedIn, ou ali ao final da palestra se tiver um tempinho. Então, vamos agradecer a presença da nossa palestranda.